Ei, graças a Deus, aplaude bem forte ao Senhor. Amém, gente? Hoje a gente vai redefinir um tema que arde no meu coração desde o começo da igreja, que é a generosidade, que é a forma que nós lidamos com ela. A gente falou na semana passada, na quarta-feira, sobre livre-arbítrio. Se você não pegou a ministração, a gente vai fazer um vídeo explicando a palavra mais profundamente. Esse vídeo a gente vai fazer e vai colocar no YouTube, no nosso canal. A gente vai fazer um vídeo também sobre domingo. E domingo a gente falou sobre honra. E hoje a gente vai falar sobre generosidade. E eu acredito que é um ponto muito importante, que a gente entendeu errado. Que a gente definiu errado na nossa cabeça. Que a gente, muitas vezes, tem um estilo de vida baseado na forma que a gente acredita em generosidade. Só que esse estilo de vida ele é prejudicial. Então hoje a gente vai conhecer a generosidade da Bíblia. Amém? A generosidade que está dentro da palavra. Você pode fechar os seus olhos e pedir para o Senhor ministrar a tua vida nessa palavra? Pedir para Ele falar com você nessa palavra, ministrar a tua vida. Quebrar todo impedimento, toda guerra do teu interior que impedir você de ouvir aquilo que Ele tem para falar para você. Senhor, a gente clama aqui. E a gente pede, vem Espírito de Deus, e fala a cada coração aqui, que fala a cada mente aqui, Pai. Nós nos esvaziamos para ouvir a Tua palavra, Pai, para aprender do Senhor que é manso. Então vem, Pai, que nós estamos abertos para recebermos o que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém, gente? Graças a Deus, pode sentar. Abra a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 2. Atos 2. Tem um esquema aí, hein? Gente, a nossa transmissão tá ficando top. Tô ficando feliz. Já estava feliz, né? Só de ter. Atos capítulo 2. Um pouquinho depois do Pentecostes. Vamos lá, versículo... No finalzinho do versículo, capítulo 2, versículo 40 e 40. 2:40. Vamos lá? Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Verso seguinte, por favor, 41. Aleluia! Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas aos que criam. 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e os seus bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Só até aí, gente. É incrível a gente ver o nascimento da igreja, né? O nascimento da comunidade de Jesus, que não tem a ver simplesmente com uma instituição, não tem a ver com uma organização. Nós vemos algo muito orgânico nascendo, muito simples nascendo. Não tinha ainda uma estrutura para eles se reunirem, eles iam para o pátio do templo. Mas uma coisa já existia desde o começo da igreja: a generosidade. A palavra fala que no início a igreja foi marcada com generosidade, aonde as pessoas se reuniam, e a principal característica que fazia com que eles fossem reconhecidos como povo de Jesus era a generosidade que eles carregavam. O grande problema é a forma que a gente enxerga nesse século, no nosso tempo, o que é generosidade. Dentro da nossa religião, da nossa igreja, como que a gente enxerga o que é religiosidade. Há uma grande problemática, a primeira delas, e eu quero te ensinar isso, é que a generosidade foi terceirizada. Então é o seguinte, ninguém pode fazer o bem por si só,
e ser generoso por si só. Isso é um estigma que a igreja tem, tá, gente? Você precisa fazer o bem por meio da igreja, só. Você só pode fazer e ser generoso por meio da igreja. Então é assim, a gente faz a campanha do agasalho na igreja. E aí você tira das suas costas a necessidade que há de um cristão pegar um agasalho e levar para um morador de rua, para alguém que tem frio, e você coloca na igreja. Você transfere essa responsabilidade para a igreja. E aí a igreja entrega, porque institucionalmente temos a obrigação de sermos generosos também. Só que isso roubou a generosidade individual da gente. Então eu não vejo mais, é muito raro, gente, a gente vê um irmão se levantando e falando assim: Deus falou comigo, pastor, para entregar uma oferta na vida do meu irmão. Deus falou comigo, pastor, para eu tirar do meu esse mês e eu entregar na mão daquele que precisa, pastor. Esse mês aqui, pastor, eu entreguei na igreja, mas o Senhor colocou no meu coração uma coisa a mais, que é eu ajudar aquele irmão que está precisando do remédio. Que eu colocar, eu fazer algo para alguém da minha rua. Eu fazer algo para um morador de rua que está lá e que ninguém viu ele, só eu passei por ele. E eu fazer o bem para ele, ainda que eu não poste nada, ainda que eu não fale nada para ninguém da igreja. Gente, essa é a nossa obrigação como cristão. A institucionalização do bem, da generosidade, ela prejudicou a gente como cristão. Porque hoje a gente vê movimentos eclesiásticos que abençoam as pessoas, mas individualmente nós somos uma geração de cristãos egoístas, de cristãos que não sabem estender a mão para o necessitado, que não sabem estender a mão para aquele que realmente precisa e que está do nosso lado. Você acredita que dentro da nossa igreja, muitas vezes tem pessoas que vêm até mim e pedem ajuda, e que talvez andem com você, mas que você não percebeu a necessidade dela. Você não se vinculou como irmão de fato dessa pessoa. O texto que a gente leu era uma igreja linda, é a igreja dos sonhos, gente. Era a comunidade perfeita de Jesus. Porque eles se reuniam e eles viam aqueles que tinham necessidade e eles partiam o pão. E partir o pão não é só pegar o pão e cortar ele e dar um pedaço do pão para outra pessoa. Pão significa suprimento. Aquele que tinha suprimento, ele dividia com aquele que não tinha. E cara, isso não era só o movimento da igreja, mas era Deus levantando individualmente a igreja. Individualmente, cada pessoa que recebia Cristo e que cria como alguém generoso. Amém? E por que a gente institucionalizou? Porque é confortável. O que é mais confortável? Você pegar o marmitex de domingo e fazer uma marmita e levar para o morador de rua que está lá na esquina da tua casa? Ou você, sei lá, dá 10 conto para a igreja fazer isso por você? O que é mais fácil? Você trazer um agasalho para a igreja para alguém entregar? Ou você pegar o agasalho e ver quem está precisando e entregar? A gente sempre vai partir para o caminho mais confortável. E para a igreja isso é excelente, gente. Porque de verdade, a igreja terceiriza o bem e ela tem uma aparência de que está fazendo bem, mas uma intenção por trás, que não é uma intenção muito boa. Mas um dia eu vou explicar isso mais a fundo um dia. Aí a gente vê esse problema na generosidade. Um outro problema é que nós somos enganados em algumas coisas. E aí a gente bloqueia o nosso coração para a generosidade verdadeira. Então a gente foi tão passado para trás, ouvimos tanta coisa, demos tanto, que agora na hora que a gente vai falar de generosidade, já começa a dar um ciricutico na gente. Já está falando, o pastor está falando de dinheiro já. Meu coração está queimando, eu não quero dar nada. Já fui muito explorado, pastor, não dá para ouvir isso aqui também. Pelo amor de Deus, eu corri por causa disso. Mas vamos lá, gente. É engraçado que eu sempre percebi que dentro do sistema religioso, que prega ou preza a generosidade como institucional, não há a mensagem do evangelho. Porque o princípio do evangelho, nós vimos aqui, ele é nós dividirmos o que nós temos. É o pão ser nosso. É a gente olhar para o próximo e estender a mão para ele. Começando por uma comunidade pequena, e Jesus disse isso. Vocês começam em comunidade, em Jerusalém. Depois vocês vão para Samaria. E depois vocês tomam os confins da terra. Com essa filosofia de vida. Com esse estilo de vida generoso. Com esse estilo de vida abençoador. Que não é preso às coisas materiais. Mas presta atenção.
Por que nós somos enganados? Na seguinte questão. Falaram assim pra gente: entregue uma oferta para nós levarmos o evangelho. Quem já ouviu essa palavra? A gente quer levar o evangelho, então você vai juntar e você vai entregar uma oferta. Aí a gente junta e entrega uma oferta. Aí o cara fala assim: nós vamos pregar o evangelho para mais gente, para muito mais pessoas. Aí ele pega a arrecadação toda e vai pregar para mais pessoas. Só que quando ele chega para mais pessoas, qual que é a mensagem dele? Tragam dinheiro, porque a gente vai levar o evangelho para mais pessoas ainda. Aí pega o dinheiro e vai falar do evangelho para mais pessoas. E qual que é o evangelho que ele prega lá? Tragam mais dinheiro, porque a gente vai levar o evangelho para mais pessoas. Gente, nunca tem a mensagem do evangelho. O problema que a gente vive hoje no nosso país, a crise no meio cristão hoje, ela é uma crise de identidade por falta do evangelho. Porque isso daqui que a gente leu é o evangelho. É o fruto do evangelho acontecendo de maneira que o Espírito conduzia a igreja. Que não era alguém impondo como uma doutrina, todo mundo que tem aqui vai vender. Você vai vender tudo que você tem, você vai trazer porque é uma obrigação. Não, gente. O negócio foi que brotou dentro deles isso. Que não tinha alguém lá na frente incentivando, constrangendo para alguém entregar. Mas eles falavam: quem tem entrega e divide com o irmão que não tem. E todo mundo aqui, dentre nós, não haverão mais necessitados. Que generosidade maravilhosa, né, gente? Que coisa linda de se ver. E aí chegava o irmão pobrezinho lá e comia um bom pão. E levava para casa dele um alimento. E aquele que tinha bastante, ele dividia. Não faltava para ele também. Mas agora ele passava a olhar para o irmão que estava do lado dele como alguém que fazia parte da família dele. Cara, quando eu olho essa igreja aqui, eu sonho com ela. Quando eu olho essa comunidade de Jesus, de pessoas que se reuniam e que queriam dividir, eles não queriam obter das pessoas. Então a gente vê que a generosidade ela foi um pouco distorcida na nossa cabeça. A gente acha então que generosidade é a gente trazer alguma coisa para a igreja. Generosidade é a gente trazer 1 quilo de alimento para a igreja. Eu não reclamo, tá, gente? Tem que trazer porque a gente faz cesta também. Mas isso não te tira a responsabilidade social de dar alimento para quem precisa. Isso não te tira: ai, pastor, eu trouxe a minha oferta para a igreja. Tudo bem, graças a Deus, a gente vai pagar conta com ela. Mas isso não tira a sua responsabilidade como cristão de ajudar alguém que precisa. A gente parece que tirou da gente a responsabilidade, né? Ai, eu entreguei o dízimo, pastor, já estou bem, já acabou, estou até mais leve. Ah, tudo bem, você entregou o dízimo? Entreguei. E aí tem gente passando fome, é a tua família. E você não enxerga isso. Cara, tem um texto que eu li na Bíblia, tá? Tá na Bíblia isso. Que fala assim, ó. Jesus, ele estava conversando com os fariseus, escribas religiosos. E ele fala assim: vocês dão o dízimo. Jesus fala isso. Vocês levam o dízimo para o templo enquanto a mãe de vocês está passando fome. Cara, está na Bíblia. Ué, pastor, mas o dízimo? Cara, vamos com calma. Vamos começar a perceber algumas coisas que estão na palavra. O dízimo é a forma que a gente aprendeu o dízimo é o maior assassino de generosidade do mundo. É o maior assassino de generosidade do mundo. Porque é o texto mais manipulado para nosso senso comercial. Alguém que lê o texto e que ouve o texto, aliás, e que não interpreta ele da maneira correta, ele ouve o seguinte: você pegue o seu dinheiro, tire 10% e entregue na igreja. Isso é o literal, tá? Por que você vai fazer isso? Você vai fazer isso porque senão vai vir um tal de devorador, que nem Jesus repreende ele. Porque é só o dízimo que repreende. O dízimo está acima de Jesus nisso daí. Ele repreende o devorador com o dízimo. Se você não dá o dízimo, sabe o que vai acontecer? O devorador vai destruir o seu 100%. Cara, alguém que ouve isso e tem um pouquinho só de inteligência, de cálculo, ele fala o seguinte: é melhor 90 na mão do que 100 voando. Então ele não entrega porque ele é generoso. Ele entrega porque ele tem medo de perder. Aonde que está a generosidade nisso? Em lugar nenhum, gente. Isso é senso comercial. Eu estou pensando, entregando uma oferta, eu estou pensando no que é melhor para mim. E aí eles pegam lá as bênçãos que estão escritas ali, né? Que são bênçãos na cabeça deles. E falam: a janela dos céus vão se abrir. Vou entregar dízimo, gente, a janela vai abrir.
Deus vai abençoar muito e derramar bênção sem medida sobre você. Uau, é isso que eu quero. Farei a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve e aquele que não serve. Cara, eu já estou aqui na frente, não entregando só o dízimo, eu entrego o trízimo. Porque eu estou sendo motivado pelo meu senso comercial. Aonde que está a generosidade aí? Lugar nenhum. Alguém que entrega por causa disso é alguém que entrega amando o dinheiro. E porque tem medo de perder o dinheiro, entrega o dinheiro no altar. Parece uma mentira, né? Parece que é contraditório. Não, mas porque eu amo dinheiro. Não quero que o devorador destrua os 90, então eu vou lá e entrego. Eu quero bênção sem medidas, pastor, porque se eu entregar 1 e Deus me der 100, cara, que negócio bom esse. Cara, que negócio bom. O grande problema é que quando a gente faz isso, a gente fica frustrado. Sabe por quê, gente? Porque a matemática é 1 menos 1, 0. Você vai tomar um susto. Pastor, não está na Bíblia que a matemática de Deus é diferente. Não está. Principalmente na mentalidade do generoso. Se ele dá 10%, ele fica com 90%, gente. Se ele dá 20%, ele fica com 80%. Mas Deus não abre a porta, não multiplica. A palavra fala que ao generoso, Deus faz o quê? Dá com generosidade. Agora eu não sei o que ele faz. Se a intenção tiver no senso de negócio, cara, você perdeu. Você sempre vai estar na mão de Mamon. Você sempre vai estar na mão do egoísmo. E nunca vai provar o que é ser generoso de verdade. Então se eu entrego pensando que Deus vai me dar, caralho, um bom negócio. Agora se eu entrego e eu falo assim, cara, eu tô com 90 agora. Mas eu tô feliz pra caramba, sabe por quê? Porque com esses 10 eu ajudei alguém. Eu tô feliz pra caramba, porque além dos 10 que eu entreguei mais 5 pra minha mãe, que não tinha nem compra para comer em casa, eu entreguei na mão dela. E porque eu trouxe para a igreja, eu consegui pagar uma conta, pastor, graças a Deus. E eu estou feliz, não porque Deus vai me dar mais. Os meus olhos não estão no mais que Ele vai me acrescentar, mas estão naquilo que Ele colocou na minha mão para eu abençoar quem está do meu lado. Quando o senso de oração penetra o meu coração e eu não começo mais a orar pedindo para que Deus me dê, para eu ser o melhor da minha família, mas Ele me dê para eu partir com alguém, cara, aí eu estou entrando no senso de generosidade que Ele tem. Então a base do cristianismo é a generosidade, gente. E ela foi tão ferida. Um outro ponto que colocaram é a obrigação, que é diferente de responsabilidade. A obrigação é o seguinte, você tem que entregar. Você tem que entregar. A oferta é uma arma espiritual. Misericórdia, gente. Não está na Bíblia. A oferta não é arma espiritual. A oferta é senso de generosidade. Aí usa como um instrumento de barganha. Se Deus não responde a minha oração, eu acrescento a oração como oferta. É tipo chegar no garçom onde você está sendo servido e colocar 10 no bolso dele e falar, cara, me serve melhor. E a gente acha que Deus é um garçom que vai fazer isso pra gente. A gente usar isso como arma, gente, é terrível. Porque não está nem na Bíblia. E a gente descontextualiza para tentar explicar coisas que são inexplicáveis. Oferta é generosidade. Se Deus não tocar no teu coração, nunca entregue em nada. Agora o generoso, a palavra fala lá no texto em que Paulo vai ensinar a igreja, ele fala assim, que toda a entrega que tem que ser feita na igreja, tudo que a gente vai entregar na igreja, seja tempo, seja dinheiro, seja dedicação, precisa ser feito com generosidade, precisa ser feito voluntariamente, sem pressão, sem ninguém colocar a mão sobre você te pressionando. A obrigação é o seguinte, você tem que fazer, você tem que estar lá, você tem que isso, cara, isso mata a generosidade que a gente tem com o tempo. Você tem que ir para a igreja, cara. Tá, eu tenho que ir para a igreja, então eu vou porque eu tenho que estar lá. Gente, ninguém ama alguém que faz porque tem que fazer, mas a gente acha que Deus ama. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que chegou em mim e falou assim, pastor, sabe, eu estou aqui no culto das 7, eu vim arrastado. Sabe por que eu vim arrastado, pastor? Porque eu queria ficar na cama assistindo o Faustão. Vídeo cacetada, gente. Queria estar na cama assistindo o Faustão, pastor. Queria estar lá descansando e tal, mas eu levantei e vim, tô aqui. Cara, eu fico imaginando Deus ouvindo esse discurso, cara. A pessoa que você ama chega em você e fala assim, vamos pegar um casal bonitinho aqui, o Lucas e a Lica. Tem que usar de exemplo, Lucas. Imagina, o Lucas chega na casa da Lica e fala assim, Lica, eu não queria vir aqui hoje.
É seu aniversário, eu sei. Até passei ali, comprei uma lembrancinha para você, mas não queria nem comprar. Comprei, tá aqui, e tá aqui porque eu te amo. Ah, cara, ela ia amar ele. Não é certo fazer isso com alguém. Mas imagina fazer isso com Deus. Aí a gente acha que Deus quer que a gente faça. Não, Deus não quer que a gente faça. Deus quer que a gente queira fazer. Deus não quer que a gente faça por, eu vou forçar para fazer. Não, Ele quer mudar o teu coração. Ele quer te mudar de dentro para fora, porque isso é generosidade. Eu não estou aqui porque eu tenho que estar. Eu não estou aqui porque eu tenho que fazer. Eu estou aqui porque o meu coração mudou. E eu amo estar aqui. Eu não entrego porque eu tenho que entregar. Eu não faço bem para o meu irmão porque eu tenho que fazer. Na verdade, isso já mudou a minha natureza. E agora eu e Jesus somos um só. Ele vive em mim e eu faço o que Ele faria. Amém? Então generosidade não é ser trouxa. Primeira coisa. É o primeiro ponto que eu quero te ensinar. Porque quando a gente é generoso e espera algo em troca e não tem, o que a gente pensa? Como eu fui trouxa de ser generoso com essa pessoa. Fui tão bom com ela. Abençoei ela. Tirei do meu para ela. Cara, sabe por quê? Quem abençoa ou quem é generoso não é trouxa. Sabe por quê? Porque quem é generoso de verdade não espera nada em troca. Ele não está nem aí se ele vai ganhar um obrigado e se ele vai ser visto. E se vão saber que foi ele que foi lá abençoar. Aliás, na palavra fala que o generoso, ele entrega com a mão direita e a esquerda nem sabe. Mas o que a gente faz? Eu vou entregar uma oferta aqui, pastor. Tá aqui, ó, gordinho envelope, hein? Tem o meu nome em cima, escrito aqui com o meu endereço e o meu telefone, tá? Para o senhor saber que fui eu que entreguei. Aqui tem até o lugar de pôr o nome. Para eu pôr aqui na tua mão, pastor, e você saber que fui eu. Pastor, eu trouxe aqui, ora por mim. E olha aqui o tanto que eu trouxe. Cara, eu não quero saber o que você tem. Eu não quero saber o que você está entregando. E se você tivesse a intenção de que alguém veja, para te retribuir, seja com uma oração ou seja com o que for, você está errado. A generosidade, ela é isenta disso. E aí o mais incrível disso tudo é que a generosidade é um padrão maior do que o da religiosidade. E isso aqui é difícil da gente entender. Sabe por quê, gente? Porque a gente foi tão massacrado que ser generoso e ser espontâneo e voluntário é gostoso. Então, como é gostoso, eu prefiro, cara, eu não vou fazer nada. Que entregar oferta o quê? Agora não precisa. O pastor falou que não dá para mais dízimo, não precisa dar mais dízimo, não vou dar R$1 mais na igreja. Agora que o pastor falou isso daí, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir quando eu quiser, Renato. Você esquece a escala do louvor, aí domingo que eu quiser vir, eu venho. Você esquece, pastor, marca culto de quarta, nem chama a galera, velho, porque vem quem quer. Você não entendeu nada, gente. Quando ele muda o nosso querer, é diferente de uma obrigação. E aí eu vou te ensinar uma coisa. Se a tua maior oferta que você já entregou foi na religião e não foi por espontaneidade, a tua generosidade ela precisa crescer. Para um dia você entregar voluntariamente algo a mais do que você já entregou para a religião. Seja tempo, seja dinheiro, seja qualquer coisa. Porque um dia pressionado você fez. Agora você vai fazer sem pressão. E melhor do que um dia você fez com pressão. Sabe o que eu acho lindo? A molecada que vem aqui dormir na igreja. Estava trocando ideia com o Lucas ontem. O Lu trouxe um colchão da hora aí. Cheguei nos meninos e falei, o colchão é para vocês aí, dormir aí. Estava trocando ideia com os meninos. E por que eu acho legal, gente? Porque ninguém obriga. Você vai dormir na igreja, seu safado. Você vai dormir aí porque você vai aprender a glória de Deus, joelhar no milho. Maldito. Pecou. Sabe o que é legal? O cara vem para a igreja e fala assim, pastor, a gente quer orar até mais tarde. A gente pode ficar aí? Tá, mas quem te obrigou a fazer isso? Não, ninguém, a gente quer. E a gente quer fazer um culto e juntar a galera para orar com eles, pastor. Não, mas não tem agenda, burocracia? Não tem. Não tem agenda e nem burocracia. Sabe o que eu acho lindo, gente? Vou falar para vocês de coração uma coisa, uma constatação que eu tive. Na terça-feira a gente vem para oração, certo? Talvez você nunca tenha vindo para oração. Mas eu fico feliz porque na terça a gente não fala de oferta. E a maioria das terças-feiras tem mais oferta do que de quarta.
que a gente fala de oferta. Não é engraçado isso? É porque a gente não aguenta mais ser massacrado e ter alguém ensinando a gente o que fazer. A gente não aguenta mais alguém macetando a gente, falando, faz isso, entrega aquilo, vai aqui, faz desse jeito, entrega mais, vai mais, vai mais. É sempre um buraco sem fundo, sempre tem necessidade, sempre está perdendo, sempre está num senso de urgência terrível. E a gente fica desesperado e começa a entregar por causa disso. E a gente perde a sensibilidade de orar e falar para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu entregue hoje? Deus, eu separei uma coisa, é o que o Senhor quer? A igreja está precisando disso? Alguém está precisando, Senhor? Quem está orando porque está precisando de suprimento? Pai, mostra para mim. Eu quero atender a oração dessa pessoa. Gente, quando a gente veio para cá para pagar o dobro do aluguel, né, Deia? Você lembra da nossa conversa primeira? Como que vai pagar? Eu falei, se eu não acreditar que Deus está dando e Ele vai dar o suprimento, cara, vamos embora para casa. Aí a gente veio, e aí Deus começou a suprir. E cara, Ele supriu com 4 mil reais, todos os meses que era 4 mil reais. No mês que pulou para 6 mil, adivinha o que aconteceu? Deus supriu com 6. Sabe por quê? Porque não está na minha mão. Porque não está na minha mão, não tem ninguém batendo em você e falando para você o que você tem que fazer. Mas no teu coração tem despertado um desejo de participar mais. Sabe o que eu acho lindo, gente? A gente entregar uma oferta para o João e ele mandar uma mensagem para mim falando, pastor, vocês aí de São Paulo, do Brasil, estão mudando a minha vida. Sabe por quê? Porque eu tenho comida na mesa todo dia agora. Porque eu estou levando alimento para gente que precisa, pastor. E eu precisava para comer. Você conseguiu entender? Que ninguém bateu nas suas costas, ninguém projetou isso, mas Deus está na frente, contando com a nossa generosidade, e se o nosso coração estiver disposto a cumprir o que Ele quer, ninguém vai precisar ficar falando para a gente o que a gente tem que fazer. Amém? O pessoal está aplaudindo hoje. Eu paguei a Dani, tá, gente? Brincadeira, Dani. O Malis é o Liminha, lembra do Liminha? Sabe, gente, o meu coração ele se alegra quando a gente vai terminar o mês. Eu não posso deixar de agradecer vocês. A gente está terminando o mês agora. Terminando nada, né? Falta ainda um tempinho aí. Mas sabe, gente, faltam, se eu não me engano, R$600 para a gente pagar de aluguel. Não sei se você conseguiu entender isso. A gente tem 2 cultos por semana, gente. A gente se reúne de terça para orar. A maioria das reuniões que a gente tem na igreja, a gente não pede oferta. A gente não pede dinheiro. A gente não fica macetando e falando disso. Tem conta ainda para pagar. Com aluguel e conta, deve ter uns R$2 mil ainda para acertar. Mas eu durmo à noite, sabe por quê? Porque eu creio que o Senhor tem levantado um povo generoso. E essa generosidade, ela acontece da seguinte forma. Ontem eu estava trocando ideia com o Lucas. E eu lembro que o Lucas, em dezembro, gente, ele foi falar para mim que ia deixar o trabalho dele. E eu falei assim para ele, Lucas, quanto você ganha? Aí ele falou para mim quanto ele ganhava. Aí eu orei e falei para ele assim, ele falou para mim, pastor, eu queria sair de lá e tal. E cara, quando eu abri a igreja, sabe qual que era o meu sonho? Vou falar para vocês de coração, eu contei isso para ele. O meu sonho era alguém falar assim, pastor, vou largar o emprego. E eu falar assim, larga porque Deus vai te suprir. Porque lá tinha, tipo, onde eu tinha um jeitinho para falar que não era para falar diretamente. Mas eu cheguei nele e falei assim, larga porque Deus vai te suprir, cara. Aí ontem ele estava contando para mim que hoje ele não acredita o patamar que ele está trabalhando, o lugar que ele está trabalhando, as coisas que ele está trabalhando é muito melhor do que ele tinha. Só que o mais louco que ele falou foi o seguinte, a gente entra nessas coisas, pastor, acreditando e agradecendo a Deus só pelo reino mesmo, a gente nem pensa nas coisas. Quando a gente não pensa nas coisas, as coisas vêm. Agora, quando a gente pensa no reino e a justiça, porque todas as coisas vão ser acrescentadas, cara, a gente está na nossa mente comerciante. Agora é o reino pelo reino, não o reino pelas coisas. Eu busco o reino pelo reino, se eu ficar mais pobre, beleza. Se eu ficar com menos, beleza, tudo bem. Se eu não tiver o trampo que eu estou sonhando em ter, tudo bem, porque eu estou buscando o reino pelo reino. E se amanhã ele me levar, eu estou feliz, porque aí o reino é eterno. Você conseguiu entender qual que é a nossa mentalidade? Então é o reino pelo reino, gente. E quando você buscar o reino pelo reino, você conheceu a generosidade que ele tem para você. Que igreja linda é essa, gente.
Que comunidade linda essa que a gente leu. E sabe o que acontecia? Vinha mais irmãos precisando. E aquele povo dividia ainda mais o pão. E quem tinha interesses pessoais se afastava. Mas quem tinha interesse em dividir, estava chegando. E ninguém queria dar um testemunho que era mais rico, mas queria dar o testemunho porque tinha para partir com o irmão. Ninguém queria mostrar o tamanho da casa, mas queria mostrar o tanto de quarto que tinha para abrigar estrangeiro. Ninguém queria mostrar o tamanho da conta bancária, só queria, Senhor, a conta bancária está gorda, graças a Deus, porque com isso eu vou poder partir com muitos irmãos. Eu não sei você, gente, mas eu entro em um prédio na Sapopemba, bonito, lindão, sem coluna. Toda vez que eu entro eu falo, Senhor, se o Senhor quiser o teu servo está pronto. Coloca na minha mão para eu comprar isso daqui. Quando eu olho lá, eu entro na internet, gente, eu não vejo coisa para outras pessoas. Eu vejo para a gente. Porque eu não penso mais em mim, eu só penso em nós. Eu não consigo mais pensar no meu projeto, eu só penso na gente. Eu só penso no que Deus vai fazer por meio da gente. Eu acho que Deus está conduzindo a gente para ser igreja. E quando eu falo para ser igreja, não é para ser igreja institucional, alar, e pôr um negócio no peito e sair, não, é para a gente ser a igreja dele, que parte com o irmão que não tem, que chora com os que choram, que sorri com os que sorriem, que se alegra com o irmão que testemunha, que ajuda ele no projeto dele porque é generoso, não quer o que é dele, que cresce junto, que aplaude quando o irmão vence. E esse é o sentimento de igreja que a gente precisa carregar. Vamos orar para a gente ser assim? Fica de pé no teu lugar. E o Senhor colocou no meu coração hoje para orar por você. Porque tem muita gente aqui que está com a generosidade machucada pela exploração. Aí quando você quer ser generoso, o trauma grita falando o seguinte: estão se aproveitando de você. Quando a gente fala de generosidade, incomoda o teu coração. Porque, gente, de verdade, não tem cristão que não é generoso. Não tem alguém que andou com Jesus que não é generoso. Do pouquinho que tem, pode ter um pão, vai dividir com quem não tem. Não é assim, gente? Isso tem que estar dentro da gente borbulhando, gente. Isso tem que estar dentro da gente borbulhando. E sabe, o João ele sempre vai ser um exemplo pra gente nisso. Conversando com ele ontem, batendo papo com ele. E aí ele falou pra mim que ele estava com a vida mudando, tal, ele estava feliz. Ele está juntando o dote para pagar, para poder casar. Ele construiu a casinha. E aí ele estava falando para mim o seguinte: pastor, a primeira coisa que aconteceu comigo quando o dinheiro chegou aqui, a gente mandou 2 vezes oferta esse mês para ele. Quando o dinheiro chegou aqui foi o seguinte: quantas pessoas eu vou conseguir ajudar com isso daqui? Quando eu fui comprar a Bíblia, eu comprei a Bíblia e eu não imaginei eu lendo a Bíblia em casa. Eu imaginei eu lendo a Bíblia para as pessoas. Cara, olha a mentalidade de alguém que muitas vezes não tem nem o que comer, gente. Que tem mês que tem oferta lá que ele vive, e tem mês que não tem nada, que ele nem come direito. E aí ele, quando recebe algo, já quer partir com a igreja. Já quer partir com o irmão que está com ele. Cara, esse é o sonho de Jesus para a comunidade dele aqui na terra. O bem não é institucional, o bem você tem que fazer. A generosidade não é algo que você faz só para a igreja, é algo que você carrega como um estilo de vida. Não tem quem tem fome perto de você quando você tem recurso. Não tem quem tem frio perto de você quando você tem recurso. Cara, não é essa generosidade que ele quer da gente. Você consegue fechar seus olhos e pedir isso para ele? E falar: Senhor, transforma o meu coração em um coração generoso. Que eu aprenda, dentro dos pedidos de oração que eu tenho, a pedir mais por nós do que por mim. A orar mais por nós do que por mim. A querer ter, não para mim, mas para nós. A desejar uma posição de honra, Pai, não para ter uma posição de honra simplesmente, mas para ser um abençoador daquele que precisa, Pai. Daquele que precisa, porque se o Senhor colocar na minha mão mais, o suprimento vai vir para o teu filho mais. A gente vai conseguir ajudar mais gente. A gente vai conseguir comprar mais cesta. A gente vai conseguir comprar mais agasalho. A gente vai conseguir pagar mais remédio.
E aí o Senhor vai poder mandar mais doentes para cá. O Senhor vai poder mandar mais necessitados para cá. E esse é o ciclo. A palavra fala que eles iam se achegando à igreja, à comunidade. E eles iam com alegria. Eles iam alguns necessitados, mas eram atendidos, gente. Deus nos faz uma comunidade que atende aquele que precisa, Pai. Nos faz uma comunidade que atende aquele que precisa. Que a gente não tenha resistência em ajudar, Pai. Que a gente não tenha resistência em estender a mão para o nosso irmão, Pai. Que a gente seja, Pai, aquilo que é o centro da Tua vontade. Sem materialismo humano, sem amor e paixão às coisas terrenas e passageiras. Mas tudo que o Senhor colocar na nossa mão é para Te servir. Tudo que o Senhor colocar na nossa mão é para Te servir. Tudo, Pai. O tempo, a paixão que nós temos pelas vidas, o amor que nós temos pelo nosso irmão, o dinheiro que o Senhor confia nas nossas mãos, tudo é para Te servir, Pai. Tudo é para Te servir por meio dos nossos irmãos. Porque não adianta trazer para cá e a nossa mãe passar fome, Pai. Não adianta a gente trazer para cá e o nosso irmão passar fome. Não adianta, Pai. Não adianta. O Senhor vai levantar uma geração que vai entender isso. Que vai entender isso na plenitude, Pai. Que não vai entregar por medo de devorador, por medo de não ser abençoado, que não vai entregar porque Deus vai multiplicar, que vai entender que vai ter menos, e mesmo assim, Pai, vai amar entregar. Porque o resultado e a bênção maior é ver o necessitado sendo atendido. É ver o João comendo, Pai. É ver o nosso vizinho recebendo uma palavra. É ver o irmão da igreja que está doente recebendo o remédio. É a gente podendo estender a mão, Pai, como igreja. A última coisa que eu quero falar para você, gente, é que a gente vai ser igreja de verdade. Comunidade de Jesus de verdade. Quando a gente estender mais a mão para abençoar do que estender a mão para receber. O dia que a gente conseguir estender a mão para abençoar mais do que estender para receber. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. O bairro vai vir buscar ajuda aqui e vai ter. O bairro vai vir buscar alimento aqui e vai ter. As crianças vão poder vir aqui comer comida boa. Quem crê nisso? Amém? O irmão que precisa que está aqui. Nós não vamos ter mais necessitados no nosso meio. Não vamos ter mais necessitados no nosso meio. No nosso meio não. Vai começar assim, Deus está falando para a gente. Comece em Jerusalém, depois vocês vão partir para Samaria, e depois vocês vão para o confim da terra.